Capítulo 661, de mal a pior 3. Droga, eu cheiro delicioso, Morouk disse enquanto cambaleava com o eletrochoque. Suas muitas proteções mágicas e constituição misteriosa permitiram que ele sobrevivesse ao ataque furtivo do golem. O fato de o poderoso feitiço de nível 4 ter sido dividido várias vezes, reduzindo significativamente sua destreza, também ajudou. Li tentou se mover para longe, assim como seu companheiro Ranger havia feito uma fração de segundo antes, mas a magia da terra era necessária para usar a magia dimensional, então seu feitiço falhou. Ele tinha a luva de Solos cobrindo suas mãos enquanto ele injetava sua mana na armadura Skinwalker, aumentando suas propriedades defensivas. O campo de energia da armadura agora era forte o suficiente para dispersar parte do feitiço enquanto o corpo de pedra de Solos bloqueava o resto. Essa foi por pouco. Machucou? Pensamento de Lit. Só uma picada. Não se preocupe comigo e chute seu traseiro. Os outros golems estão a segundos de quebrar a barreira. Solos o avisou. A professora Nechal ergueu seu cajado mágico e os raios restantes foram atraídos para a pedra preciosa em seu topo, que os redirecionou contra o chão de pedra, tornando-os inofensivos. Por que você não os usou para atacar outro golem? Yondra perguntou. Todos eles têm a mesma assinatura de energia. O feitiço de um golem não pode danificar os outros, apenas os fortalece. Já vi isso acontecer antes, Nechal explicou enquanto canalizava mais mana em seu cajado para ativar outra de suas propriedades. A arma de Nechal não era nada comparada com a do General Vorg, mas ainda fazia Lit Solos desejar em poder pegá-la emprestada por um tempo. Era feito de algum tipo de madeira que tinha um fluxo de mana semelhante ao adamantio, com vários cristais de mana roxos embutidos nas laterais. No topo, havia um cristal de mana roxo em forma de diamante do tamanho do punho de Lit, cercado por cristais menores do mesmo formato, dando-lhe a aparência de uma coroa. A mana de Nechal foi reunido dentro da gema principal após ser amplificado pelos cristais menores ao longo do caminho, permitindo que ela lançasse feitiços além de suas capacidades reais. Ela ainda estava dentro da formação do golem, então a magia da terra foi selada para ela também. Nechal usou seu feitiço de nível 5, corte de cristal conjurando uma onda de gelo impulsionada por um furioso tornado. A magia do ar permitiu que ela focalizasse o frio com precisão cirúrgica e também atacasse os inimigos sólidos congelados com uma tempestade que se infiltraria em cada canto e fissura que o gelo em constante expansão se abrisse. Os 3 golems restantes foram repentinamente levados a quase menos 200 C. A areia congelou e se tornou inútil, enquanto o gelo espesso cobrindo seus membros tornava cada um de seus movimentos terrivelmente lento. A tempestade externa atrapalhou os feitiços dos construtos e para piorar as coisas, o gelo que cobre a pedra permitiu que os relâmpagos de Nechal finalmente alcançassem um dos compartimentos dos golems onde suas ferramentas alquímicas estavam armazenadas. No momento em que uma das varinhas sofreu danos o suficiente para quebrá-la, a explosão resultante desencadeou uma reação em cadeia que explodiu o braço inteiro do golem, revelando uma massa roxa brilhante através do ombro agora oco. Um núcleo de poder. Nechal gritou enquanto focalizava feitiço no golem ferido para evitar que ele movesse um núcleo de poder para um local diferente e mais protegido. Infelizmente, outra matriz foi ativada, negando a magia da água. O feitiço de Nechal deu errado e a tempestade explodiu, enviando os golems contra as paredes de Kula. O grupo havia sido salvo do perigo pelas fileiras defensivas que protegiam o acampamento. Primeiro terra, agora água. Glória estava começando a perder as esperanças. No momento em que estavam prestes a ganhar a vantagem, os golems puxaram um novo truque que lhes permitiu escapar das garras da derrota. A luta estourou por menos de 1 minuto e metade de seus feitiços já haviam sido selados, diminuindo suas chances de vitória. Não é tão ruim quanto parece, Yondra disse. Ela estava ciente de que para um não-mestre da forja, golems parecia um inimigo imbatível. Esses tipos de matrizes requerem muita mana para afetar uma área tão ampla. Quanto mais tempo os golems as usam, mais rápido eles ficarão sem energia.
Isso também limita as nossas opções de ataque, tornando-os previsíveis. Nesse ínterim, Lith acabou de lançar seu feitiço de detecção de matriz. Preciso de informações confiáveis para traçar um plano com chance de sucesso. O fracasso do meu último feitiço me custou muita mana. Não posso perder mais sem um bom motivo. Pensamento de Lith. O feitiço revelou a presença de vários arranjos, todos empilhados uns sobre os outros para fazê-los se sobrepor, mas sem criar o ponto fraco que o portão de Kula tinha. Droga, os Odi com certeza conheciam suas coisas. A matriz mais interna é a Ia do Golem. Não posso mexer nele sem usar o revigoramento, mas não desejo um segundo choque. Outro permite que o construto use magia do ar para mudar de forma, então há a matriz de bloqueio de terra. Posso trabalhar com isso. Pensamento de Lith. A matriz de bloqueio de água estava muito longe para afetá-lo, assim como a matriz de bloqueio de terra não atrapalhou o resto dos golems. Infelizmente, o resto do grupo foi pego no meio. Lith sorriu, usando magia espiritual para erguer o golem e jogá-lo no lado oposto do acampamento. Construtos eram capazes de lutar de uma maneira semelhante a despertos, mas eram apenas coisas. Eles não tinham magia de fusão que pudesse impedir a magia espiritual de Lith. A Ia do Golem reagiu conjurando um escudo de ar que deveria parar o ataque, mas a natureza etérea da magia espiritual ignorou a barreira que cercava o inimigo e começou a jogá-lo para a direita e esquerda contra o solo. Lith manteve a construção longe o suficiente para que pudesse facilmente se esquivar de qualquer raio que o Golem pudesse lançar com a fusão de ar. Não sei como você faz isso e, honestamente, não me importa, o Morok disse. No entanto, quando você fizer matar alguém assim, estaremos ambos mortos de velhice. Passe a bola na minha marca. O Ranger sussurrou uma palavra para suas armas que Lith foi capaz de ouvir graças a seus sentidos aprimorados. Breza. Os martelos de batalha passaram de prata para amarelo, começando a estalar com força. Lith continuou a bater com o construto no chão enquanto preparava seus feitiços. Ele não tinha ideia do que Morok estava planejando, mas se ele teve sucesso ou falhou, Lith poderia esperar encontrar pelo menos uma vaga. Após ser separado de seu grupo e seus raios reduzidos a nada além de um show de luzes, o Golem desativa a matriz de bloqueio da terra. O construto precisava de seus melhores feitiços para se libertar daquela jaula invisível. Marca. Morok disse enquanto girava sobre si mesmo e atirava os martelos um de cada vez. Lith fez como solicitado e usou magia espiritual para lançar o golem contra os projéteis que se aproximavam. O construto tentou usar seu campo eletromagnético para desviar os martelos de guerra, mas o encantamento com o qual foram imbuídos perfurou a proteção como se fosse apenas um pedaço de papel. O primeiro martelo atingiu com a energia combinada do arremesso de Lith e Morok, dando ao impacto impulso suficiente para quebrar o projétil do golem, mas nada mais. Após a colisão, o segundo efeito dos martelos foi ativado. O primeiro martelo agora tinha uma forte carga positiva, enquanto o segundo martelo estava com carga negativa. O efeito resultante foi guiar o segundo martelo direto para o primeiro, adicionando a força magnética ao seu momento. Capítulo 662, de mal a pior 4. O golpe seguinte produziu um trovão quando o martelo cravado na pedra rachada se transformou em um prego gigante que quebrou a casca protetora do golem e revelou seu núcleo de poder. O construto havia conseguido tirá-lo do caminho do perigo bem a tempo. O núcleo de poder era um cristal de mana esférico roxo do tamanho de uma bola de basquete, com toda a sua superfície coberta com runas azuis de poder. Droga! Eu perdi por 1 centímetro. Morok disse. Lith foi capaz de vê-lo se movendo do peito do golem até seu abdômen graças à visão da vida, então ele já sabia que o plano de Morok iria falhar. Ele usou magia espiritual para manter o golem longe do chão e dos materiais necessários para consertar o buraco em seu peito. Terra era o segundo elemento mais lento, então a areia encantada precisaria de algum tempo antes de chegar ao seu mestre. Um tempo que nenhum dos Rangers estava disposto a ceder.
Os martelos já haviam retornado às mãos de Morok e Lit usou a magia espiritual para desacelerar os braços do golem por tempo suficiente para dar a seu companheiro tempo para uma segunda tentativa. O golem abriu todos os seus compartimentos e lançou várias ferramentas alquímicas para proteger seu núcleo. Ao mesmo tempo, ele ativou o feitiço mais forte em seu arsenal, o divisor de terra de nível 5. Lit viu a enorme quantidade de elemento terra se acumular perto da construção e se alegrou por isso. A luz do núcleo de poder havia se tornado significativamente mais opaca depois de conjurar um feitiço tão grande. O único problema é que o golem recorreu a um golpe baixo como último recurso. As ferramentas alquímicas que ele estava usando eram um gás tóxico baseado em escuridão e a mesma combinação de varinhas de ar e fogo que o outro golem havia usado anteriormente. Merda, essa coisa quer nos sufocar. Morok disse depois de perceber que apenas algumas rajadas de fogo foram direcionadas a eles, enquanto o resto destruiu os maiores depósitos de musgo na caverna. Todos haviam evitado usar magia de fogo porque após o ataque inicial do golem, o ar na caverna já estava rarefeito. Se o oxigênio caísse ainda mais, nenhuma quantidade de luz mágica poderia salvar a equipe da expedição de uma morte lenta por asfixia. Você quer jogar sujo? Por mim tudo bem. Lit não teve escolha a não ser libertar o golem de sua magia espiritual para que o fio de mana pudesse partir ao meio as varinhas enxertadas dentro de seus braços. Deixá-los expostos por tanto tempo era um grande risco, já que a magia alquímica prejudicava seu usuário e também o inimigo. Lit havia evitado essa tática porque a explosão resultante seria enorme, mas naquele ponto se preocupar com isso era inútil. Ele só poderia cortar suas perdas e esperar o melhor. Morok estava prestes a amaldiçoar Lit por deixar o inimigo ir e tornar impossível para ele desferir o golpe mortal quando o golem desapareceu em uma explosão de chamas. A reação em cadeia destruiu os membros do construto, neutralizou o gás nocivo e quebrou o núcleo de poder. Apenas um arranhão, mas o suficiente para dissipar o divisor de terra e fazer o golem cair inerte. Morok transformou as maldições em elogios enquanto o golpe combinado de seus martelos despedaçava o núcleo de poder. A esfera roxa explodiu, liberando uma gosma rosada. Está morto ou apenas fingindo de morto? Lit perguntou a Solos e Morok. Só há uma maneira de saber. Ranger Yerin moveu sua mão e o golem desapareceu dentro de seu amuleto dimensional. Está morto. Se houvesse algum feitiço ativo, eu não seria capaz de armazená-lo. Eu também sei disso, seu idiota. Por que você acha que eu me mantive a uma distância segura? E se ele se autodestruir? Lita estava a segundos de estrangular seu companheiro Ranger. Grande coisa. Resta tão pouco oxigênio que mal consigo respirar. Na pior das hipóteses, a explosão teria levantado um pouco de poeira. Morok disse que respirar era apenas um hobby para ele. E matou todos nós consumindo nosso último ar. E você, vamos ajudar os outros. Lit teria matado Morok de bom grado no local, mas ele ainda não tinha entendido a verdadeira natureza do Ranger Yari e precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir para derrotar os 3 golems restantes. Depois que Lit removeu a matriz de bloqueio de terra do campo, o resto do grupo rapidamente ganhou a vantagem. Um dos 3 golems restantes havia sido fortemente danificado pelo feitiço de Syndra e seu núcleo de poder estava parcialmente exposto. A areia animada rapidamente preencheu o ombro vazio, escondendo o núcleo de poder da vista do inimigo. Eles têm o mesmo design. Professor Nechal, o mestre-diretor, disse depois de analisá-los com seu feitiço. Cada um deles pode usar apenas uma matriz de bloqueio elemental. Os outros 2 podem, respectivamente, interromper a magia do ar e do fogo. Apenas aquele de quem os Rangers estão cuidando pode bloquear a magia da terra. Essa notícia foi o único forro de prata de sua situação. A escuridão e a magia da luz eram inúteis contra os construtos. A magia da água ainda estava selada e a magia do fogo era atualmente uma opção suicida. Mesmo que eles mal precisassem se mover graças à formação defensiva bloqueando os ataques dos golems, todo o grupo estava ofegante.
Killa estava cansada de ser uma espectadora, sendo forçada a confiar nos outros para sua própria sobrevivência e das pessoas que amava. Se eu sair daqui vivo, juro que vou aprender pelo menos uma especialização ofensiva, ela pensou. Sua raiva e autoaversão alimentaram seu cérebro, empurrando-o para a marcha mais alta em busca de uma maneira de fazer a diferença. Todos os não professores, venham comigo se quiserem viver. Ela disse antes de correr para um dos poucos pontos da caverna que não tinha sido devastado pelas chamas ou pela luta. Os assistentes e os soldados de Plória pensaram que ela tinha enlouquecido com a falta de oxigênio, mas seguiram Killa. Eles estavam todos mal equipados para enfrentar golems. A situação deles era tão terrível que apenas feitiços específicos de nível 5 poderiam ser úteis, enquanto a maioria dos magos se concentrava na escuridão e no fogo porque eles eram os elementos da destruição. Os professores, em vez disso, não apenas tinham uma ampla gama de feitiços à sua disposição, mas também sendo mestres de forja, todos eles tinham várias obras-primas em mãos. Yondra focou no golem ferido enquanto os outros professores cuidavam dos dois construtos restantes. Sendo incapazes de derrubar o conjunto defensivo, os golems conjuraram várias pequenas chamas ao redor da barreira para consumir rapidamente o ar restante. Seus protocolos incluíam essa estratégia porque tudo fazia parte do plano do Zodi para defender suas instalações. A criatura fungosa foi escravizada tanto para defender a cidade quanto para manter um musgo no mínimo, de modo que qualquer forma de vida que tentasse um cerco seria facilmente exterminada. Chega com suas tânticas baratas. O professor Nechal jogou vários cristais de mana vermelhos no ar. As pedras preciosas cercaram os dois golems intactos e formaram dois círculos concêntricos antes de explodir. As forças mágicas liberadas geraram um poderoso tornado que envolveu os construtos mágicos, fazendo-os colidir uns contra os outros e as paredes da caverna como se estivessem presos em um liquidificador improvisado. Para escapar da armadilha mortal, um golem ativou sua matriz de bloqueio de ar, permitindo que eles retornassem com segurança ao solo. Você percebe que agora só temos o elemento terra para lutar? Gaku perguntou. Por favor, como qualquer mago são desperdiçaria mana para um feitiço que essas coisas poderiam bloquear com um pensamento. Além disso, como aquele pirralho desagradável diria, é apenas a etiqueta apropriada usar magia da terra em uma batalha entre fósseis. Continua no próximo vídeo.